Olá, para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. Se por um acaso você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal toda semana, com conteúdos muito recorrentes das provas do Detran. Hoje nós vamos responder a um simulado com questões sobre recursos e infrações de trânsito. Questões muito cobradas nas provas teóricas. Questão número 1. O condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Alternativa A, Jari e Detran apenas. Alternativa B, CETRAN e Alcontran. Alternativa C, Polícia Rodoviária e a Jari. Alternativa D, Defesa da Autuação, Jari e CETRAN. Qual a resposta correta para a primeira questão, na sua opinião? O condutor autuado por uma infração de trânsito imposta por um órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Quais são as possibilidades de um condutor autuado por uma infração de trânsito? Quais são as possibilidades de recursos, de defesas que esse condutor tem? Você sabe responder a primeira questão? Qual a resposta correta para ela? Resposta correta da questão número 1, alternativa D. O condutor tem como possibilidades defesa da autuação, primeiro recurso à Jari e segundo recurso ao CETRAN. Nessa ordem. Procure guardar essa ordem, ela vai te ajudar a responder todas as questões desse assunto na prova do Detran. Quais são as possibilidades de recursos que o condutor tem direito? Primeiramente, uma defesa da autuação perante o próprio órgão autuador. Essa defesa não sendo acolhida pelo órgão, o condutor tem direito ao primeiro recurso, direcionado à Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito. A Jari também não acolhendo o recurso do condutor, o condutor tem direito a mais um recurso, segundo recurso, que é enviado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Portanto, marque bem essa ordem, você vai acertar todas as questões relacionadas a esse tema na sua prova teórica. Mais uma questão do mesmo assunto, recursos de infrações de trânsito, questão original do Detran. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Alternativa A, a Jari e ao CETRAN. Alternativa B, ao CONTRAN e ao DETRAN. Alternativa C, a Jari e ao CONTRAN. Alternativa D, ao DETRAN e ao CETRAN. Qual a resposta correta para a questão número 2? Lembra da ordem que eu expliquei na questão anterior? Lembre-se sempre daquela ordem de órgãos para responder corretamente esse tipo de questão. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, ele apresentou defesa da autuação. Perceba que ele já apresentou defesa da autuação, só que ela não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Cabe recurso a quem?
Ele já se defendeu perante ao órgão autuador. Essa defesa não foi acolhida. Agora vem os recursos. Para quem ele vai enviar recursos? Qual sua resposta para essa questão na prova do Detran? Então vamos ver se você acertou a questão. Resposta da questão: alternativa A. Nessa situação, cabe recurso primeiramente a Jari. Primeiro recurso é com a Jari. Caso ela não aceite também o recurso do condutor, o condutor tem direito ao segundo recurso, direcionado, encaminhado ao CETRAN. Sempre nessa ordem, pessoal. Portanto, memorize a sequência de defesas. Primeiramente, defesa da autuação, já citada na questão. O condutor já tinha feito uma defesa, só que ela não foi acolhida pela autoridade de trânsito do órgão autuador. Nesse caso, o condutor tem direito ao primeiro recurso. O primeiro recurso, ele vai encaminhar a Jari. A Jari é uma junta administrativa de recursos de infrações de trânsito. Caso a Jari não aprove o recurso do condutor, ele terá direito a mais um recurso. O segundo recurso. O segundo recurso é enviado, é encaminhado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Portanto, para sua prova teórica, guarde essa sequência. É direito do condutor autuado recorrer dessa autuação, dessa notificação, dessa multa de trânsito, primeiramente fazendo uma defesa da autuação perante o próprio órgão autuador. Não sendo acolhida essa defesa, ele tem direito ao primeiro recurso. O primeiro recurso é direcionado à Jari. A Jari não aceitando o recurso do condutor, ela indeferindo o recurso, negando o recurso ao condutor, o condutor tem direito a mais um recurso. Direcionado agora ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. É só guardar essa sequência. As provas do Detran cobram muito esse assunto nas questões. E nunca estará correto CONTRAN, por exemplo, DETRAN, CONTRAN novamente, DETRAN. Se você souber essa informação, você já vai eliminando respostas. O CONTRAN não julga recursos, o DETRAN tampouco. Respostas erradas aqui na questão. Mais uma questão referente ao assunto. Vamos ver se você acerta essa questão. É direito de todo condutor, quando multado, interpor um recurso pela infração, que será julgado por quem? Alternativa A, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Alternativa B, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Alternativa C, pelo CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Alternativa D, pela Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Qual sua resposta para a questão número 3? É direito de todo condutor, quando multado, interpor recurso, que será julgado por quem? Resposta correta da questão 3, alternativa D. Será julgado pela Jari. Jari é uma junta administrativa de recursos de infrações. E a Jari é a primeira instância, como a gente já viu em questão anterior. Primeira instância, Jari. Talvez você pensou em marcar também o CETRAN.
Por que não é resposta CETRAN nessa questão? Conselho Estadual de Trânsito. Porque o CETRAN é a segunda instância. O CETRAN só vai julgar caso a Jari não aceite, caso a Jari recuse o recurso do condutor. Portanto, aqui não é resposta CETRAN. A questão teria que mencionar para você no texto que o condutor já encaminhou o recurso à Jari e ela não aceitou. Nós teremos uma questão nesse simulado falando assim. Preste atenção no simulado que você vai ver todas as possibilidades de questões sobre esse assunto. Portanto, CETRAN nessa questão não é resposta. Resposta correta aqui, Jari, primeira instância recursal. E a questão também não citou sobre defesa prévia. Ela já perguntou direto sobre o recurso. Primeiro recurso, primeira instância, Jari. E nunca, como já mencionei em outra questão, você nunca vai marcar CONTRAN, tampouco polícias. As polícias não julgam recursos de infrações de trânsito. Elas apenas autuam os condutores. Questão 4, mais uma possibilidade de questão sobre o assunto. Questão 4. As juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito. Contra decisões de uma JARI que funcione junto a um órgão executivo de trânsito municipal. Cabe recurso ao alternativa A, DETRAN, alternativa B, CONTRAN, alternativa C, DENATRAN, alternativa D, CETRAN. Qual a resposta correta para a questão 4? De acordo com tudo que eu já expliquei até o momento, acredito que ficou fácil para você responder a questão 4. Qual a resposta para essa questão, na sua opinião? Então vamos novamente ler o texto. E a parte inicial do texto, o texto começa explicando ela. JARI são juntas administrativas de recursos de infrações. São órgãos colegiados, responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito. Até aqui só explicou a Jari para gente. A pergunta vem agora. Contra decisões de uma Jari. Contra as decisões de uma Jari que funcione junto a um órgão executivo de trânsito, seja ele municipal, seja estadual, não importa. Cabe recurso a quem? Lembra da sequência? É só você saber a sequência de órgãos. Você responde a questão tranquilamente. DETRAN, CONTRAN, DENATRAN ou CETRAN? Qual a resposta? Resposta correta da questão, alternativa D, CETRAN. Como a questão já menciona a primeira instância, JARI, cabe a você marcar a segunda instância. Quem é a segunda instância? O CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Nas provas teóricas aqui do DETRAN do Paraná, o DETRAN ainda cobra, em algumas perguntas assim, uma continuação aqui. Porque CETRAN representa os estados. Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Só que nós temos também o CONTRANDIF. CONTRANDIF é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O CONTRANDIF é o mesmo CETRAN, só muda de nome e de localização. Nos estados da federação, CETRAN.
na região administrativa do Distrito Federal, CONTRANDIF. Há respostas na prova que vão aparecer dessa forma, mais completas. CETRAN ou CONTRANDIF. Estará correto também a questão da prova, a resposta. Muita atenção com isso também. Eu não poderia deixar de comentar isso aqui para ficar mais completo o conteúdo ainda. E sempre, na dúvida, elimine. Elimine respostas. Nesse assunto, nunca teremos a resposta DETRAN, nunca CONTRAN e nunca DENATRAN. São respostas erradas. Mais uma questão sobre esse assunto, na verdade, a última questão sobre esse assunto. Questão 5. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Após a decisão do CETRAN, cabe mais algum recurso? E aí, qual a resposta para a questão número 5? Alternativa A, cabe recurso ao CETRAN. Alternativa B, cabe recurso ao DETRAN. Alternativa C, cabe recurso ao CONTRAN. E alternativa D, não cabe recurso na esfera administrativa. Qual sua resposta para a questão 5? Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recurso contra as decisões das JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN, cabe algum recurso ainda? Após a decisão do CETRAN? Qual sua resposta na prova do DETRAN para essa questão? Resposta correta da questão, alternativa D. Não cabe recurso na esfera administrativa. Como mencionei em questões anteriores, o condutor tem 3 chances: defesa prévia, primeiro recurso à JARE e segundo recurso ao CETRAN. Esses recursos não sendo aceitos, encerram-se as instâncias recursais e o condutor será penalizado com a multa de trânsito. Então, a resposta da questão 5 é a alternativa D. Após a decisão do CETRAN, não cabe mais recurso na esfera administrativa, pois encerraram-se as instâncias recursais. Portanto, espero que você tenha entendido esse assunto para a prova teórica do DETRAN. São questões muito recorrentes aqui no estado do Paraná e quem me acompanha de outros estados da federação, com toda certeza, aí no seu estado pode também cair esse tipo de questão, pois é legislação de trânsito e os assuntos, eles não fogem. São assuntos cobrados em todo o território nacional, em todas as provas de todos os estados. Questão 6. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe a quem? Alternativa A, ao proprietário do veículo. Alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor. Alternativa C, ao condutor. Alternativa D, ao condutor e ao transportador. Qual a resposta correta para a questão número 6?
a responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Cabe a quem? Resposta correta da questão 6, alternativa C. Cabem ao condutor. Como regra geral, quem está à direção do veículo responde pelas infrações praticadas na direção desse veículo automotor. O condutor, então, é o responsável por essas infrações. Questão 7. As notificações de autuação e de penalidade por infração de trânsito são encaminhadas sequencialmente ao proprietário do veículo para que tome ciência, primeiramente, da autuação e depois da imposição da penalidade. Em caso de devolução por desatualização do endereço, tais notificações serão: alternativa A, arquivadas e seus registros cancelados. Alternativa B, consideradas válidas para todos os efeitos. Alternativa C, encaminhadas ao condutor do veículo. Alternativa D, encaminhadas ao Detran para que notifique o proprietário do veículo. Qual sua resposta para a questão número 7? As notificações de autuação e de penalidade por infração de trânsito são encaminhadas sequencialmente ao proprietário do veículo, para que ele tome ciência, primeiramente, da autuação e depois da imposição da penalidade. Perceba o comando da pergunta agora. Em caso de devolução por desatualização do endereço, esse proprietário do veículo, ele não está com o endereço atualizado no Detran. O que acontece com essa notificação, com essa imposição de penalidade? Por causa dessa desatualização do endereço desse proprietário de veículo. Qual sua resposta para a questão número 7? Resposta correta da questão, alternativa B. Essas notificações serão consideradas válidas para todos os efeitos. É obrigação nossa, é obrigação de todo proprietário de veículo manter atualizado o nosso endereço perante ao Detran. Quando o proprietário do veículo ele muda de endereço, ele deve atualizar esse endereço lá no Detran. Mesmo que seja o endereço dentro da cidade, é obrigação de todos atualizar o endereço no Detran. O endereço do registro do seu veículo, bem como também um endereço que está cadastrado a sua habilitação. Porque, do contrário, o Detran vai te enviar notificações e você não vai recebê-las, não vai ficar ciente do que está acontecendo. Só que mesmo assim, essas notificações serão válidas. Você não vai poder alegar depois desconhecimento, alegar que não recebeu notificação porque estava com o endereço desatualizado. Portanto, essas notificações valem para todos os efeitos legais. Resposta da questão, alternativa B. Questão 8. No que diz respeito ao auto de infração de trânsito, considere. Item número 1. É obrigatória a identificação do condutor. Item 2. É obrigatória a assinatura do infrator. Item 3. Sempre que possível, o agente de trânsito colherá a assinatura do infrator, valendo esta como notificação do cometimento da infração. É correto o que se afirma apenas em
Quais itens estão corretos aqui na questão número 8? Alternativa A, todos eles. Alternativa B, apenas o item 3. Alternativa C, item 1 e 2 apenas. E alternativa D, item 2 e 3 apenas. Qual sua resposta para a questão número 8? No que diz respeito ao auto de infração de trânsito, considere. Item 1 é obrigatória a identificação do condutor. Item 2 é obrigatória a assinatura do infrator. Item 3, sempre que possível, o agente de trânsito colherá a assinatura do infrator, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Qual sua resposta para a questão número 8? Resposta correta da questão, alternativa B. Apenas o item 3 está correto. O item 1 está errado. Não é obrigatória a identificação do condutor no auto de infração de trânsito. Até porque, muitas vezes, o auto de infração de trânsito é feito sem a abordagem. É feito muitas vezes pela placa do veículo, sem a abordagem do condutor. Portanto, item 1 fica errado. Item 2, não é obrigatória a assinatura do infrator. Mesmo que o condutor seja parado no momento da infração, seja abordado, e o policial preencha o auto de infração no momento da abordagem, o condutor não é obrigado a assinar esse auto de infração. Ele assina se ele quiser. Portanto, o item 2 fica errado. Não é obrigatória a assinatura do infrator. Sobra o item 3, único correto aqui na questão. Sempre que possível, o agente de trânsito colherá a assinatura do infrator, valendo essa assinatura como notificação do cometimento da infração. Portanto, alternativa B, resposta da questão número 8. Questão 9. Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação do proprietário do veículo. Quais são os pontos das infrações, respectivamente, na ordem apresentada aqui na questão? Leve, média, grave e gravíssima. Essa questão é muito simples, muito fácil de respondê-la. Não pode errar isso nunca. Qual sua resposta para a questão número 9? Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Resposta correta da questão 9, alternativa C. Infração leve, 3 pontos, média, 4, grave, 5 e gravíssima, 7 pontos na ordem apresentada pela questão. Última questão do nosso simulado, questão número 10. Relacione as infrações de trânsito com a natureza de cada uma delas. Você precisa relacionar cada infração de trânsito na sua respectiva natureza. Se é gravíssima, se é grave ou se é média. Você precisa ligar as respostas e responder corretamente qual é a correlação correta para essa questão. Então vamos lá. Primeira infração de trânsito: dirigir com apenas uma das mãos.
Claro que salvo se você está trocando a marcha, fazendo o gesto de braço para sinalizar uma manobra, mexendo no acessório do veículo, nesses casos não configura infração. Mas fora esses casos, se você estiver dirigindo com apenas uma das mãos, configura infração de trânsito. Mas de qual natureza? Será que é gravíssima, grave ou média? Qual você marcaria? Se você respondeu natureza média, acertou a primeira infração. Então ligamos a primeira infração de trânsito. Um algarismo romano na infração 3. 3 é a primeira resposta. Feito isso, a gente já olha para os gabaritos. Alternativa A não pode ser a resposta, já começa errada. Alternativa B pode ser a resposta, 3. Alternativa C, a gente exclui, está errada. Alternativa D também pode ser a resposta da questão. Então, ou é alternativa B ou alternativa D. Faça assim na sua prova para facilitar, vai observando as respostas, vai eliminando. Isso vai te ajudar a localizar o gabarito o quanto antes. Próxima infração perguntada: ultrapassar o sinal vermelho do semáforo. É gravíssima ou grave? E agora? Ultrapassar o sinal vermelho do semáforo ou a placa de parada obrigatória é a mesma infração. Qual é a natureza dessa infração? Se você respondeu gravíssima, acertou. Nesse caso, a infração é de natureza gravíssima. Então, estamos ligando 2 em algarismo romano lá na resposta, infração número 1. 2-1 é a segunda resposta. Perceba que a letra B está errada. 2-2 ficou errada, eu já excluo, já sei que a resposta correta é a alternativa D. Até porque sobrou 3-2. Infração 3. Não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Condutor ou passageiro que deixar de usar o cinto de segurança constitui infração de natureza grave. Correto. A infração aqui, número 3, lá na natureza, número 2. 3-2 é a última resposta. 3-2 bateu ali. Certinha a letra D. Note que a letra B também está errada. 3-1. Ficou errado ali. Então, a questão número 10 tem que resolver dessa maneira. E para resolver, você precisa estudar. Essas infrações aqui da questão número 10 são muito perguntadas. Caem sempre nas provas. Dirigir com apenas uma das mãos, infração média, salvo. Perceba que tem uma exceção aqui. Salvo se o condutor estiver manuseando o celular. Se estiver manuseando o celular, é gravíssima. E muda a resposta. Mas se não for manuseando o celular, natureza média, quando o condutor dirige com apenas uma das mãos. Ultrapassar o sinal vermelho do semáforo, gravíssima. E deixar de usar o cinto de segurança, condutor ou passageiro, é uma infração de natureza grave. Portanto, resposta correta da questão 10, alternativa D.
Chegamos ao final de mais esse simulado de questões atuais do Detran. E se os assuntos aqui desse vídeo agregaram conhecimentos para você, estão te ajudando a se preparar para a prova teórica do Detran, por gentileza, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se aqui no canal, ajude o canal a crescer um pouquinho mais e levar esses conteúdos para mais pessoas que estão se preparando para a prova do Detran. Muito obrigado por acompanhar o canal e assistir ao vídeo. Bons estudos e uma ótima prova do Detran para você. Até mais!